Uma mulher vestida de preto, que fala. Uma mulher pensando, uma mulher lembrando. Essa mulher vestida de preto, que fala, fala de onde? Quando? Para quem? É uma mulher sozinha, em casa, de madrugada. Ela fala para alguém, em algum tempo, de algum lugar. Fala de amor, de solidão, de saudade, de medo, desejo. Ela fala de fragilidade, de força e liberdade. Há uns anos eu fiz uma peça com meu marido, que agora é ex-marido, que se chamava O Encerramento do Amor. A gente ficou em cartaz bastante tempo com essa peça e quase no final da temporada a gente terminou a nossa relação. Bom, dizem que algumas peças são premonitórias, que o teatro é premonitório, que a gente sempre tem que tomar cuidado com as energias que a gente trabalha em cena. E no meu caso foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que nesse dia em que tudo desabou, eu tinha acabado de chegar no teatro, eu estava me aquecendo, aí ele entrou, deixou o capacete dele em cima da mesa, olhou para mim e disse: "Vem, senta aqui." Pensando agora, assim, com algum distanciamento, fica tão claro para mim que o jeito como ele disse "vem, senta aqui" já era o suficiente para eu saber que tinha acabado, que o nosso casamento tinha terminado. Aí ele disse: "Eu vim mais cedo para te dizer que acabou. Não vai dar para continuar. A gente não vai continuar. Acaba aqui." Sabe aquela sensação de que enfiaram uma faca no teu tórax? Na hora eu senti uma dor no meu peito, as minhas pernas começaram a tremer, eu travei, eu não disse nada, não consegui dizer nada. Aí ele disse: "A gente até poderia continuar a nossa história. Continuar contando histórias dentro dessa ficção. Essa ficção que a gente construiu. Essa ficção morta. Mas chega uma hora em que a gente precisa dizer as coisas. A gente precisa dizer: chega, não dá mais. Eu tô preso." Ele disse: "Eu tô preso numa rede. Eu tô em estado de sítio e eu não quero mais estar nesse estado. Eu tô aí, no teu olhar, e eu não quero mais estar no teu olhar. No que tem dentro do teu olhar, no que tem atrás do teu olhar. Acabou, meu amor." Sim, eu ainda digo meu amor. Mas eu te olho agora e eu penso: eu não te conheço mais. Eu lembro que eu fiquei um tempo assim, sem conseguir dizer nada. E ele ficou falando por 30 minutos sem parar. E não é maneira de dizer. Ele realmente falou por 30 minutos. Mas aí teve um momento que eu me lembro que eu continuei em silêncio, porque eu decidi ficar em silêncio. Eu queria ver até onde ele ia com a liberdade. Foram 30 minutos de guerra, de ódio, de violência. Jogando na minha cara coisas que ele nunca tinha dito, de um jeito que ele nunca tinha feito. Quando ele terminou, ele estava leve.
Ele se levantou e realmente parecia que ele tinha tirado um peso enorme das costas. Aí ele pegou a bolsa, o capacete dele e foi indo em direção ao camarim para se arrumar para nossa peça. A gente ia fazer a nossa peça naquela noite. Aí ele virou de costas para mim e foi indo em direção à porta. Como se terminar uma relação, um casamento, tivesse que ser uma guerra feita para destruir, para silenciar, para não dar chance de resposta para o outro. Mas aí sim, eu consegui falar. Eu disse: você não vai sair dessa sala. Você não vai dar mais nenhum passo. Você não vai segurar essa maçaneta, você não vai girar essa maçaneta. Você não vai abrir a porta e sair. Isso aqui não é uma ficção. Uma ficção. Como é que você pode falar isso? Como é que essa palavra pode sair da tua boca? Não, eu fico pensando, em que momento a palavra ficção se formou no teu encéfalo superior para daí caminhar até a boca e de repente como uma bala, uma bomba, um míssil bater na minha cara? Como? Como é que isso pode existir na tua cabeça? Como você e eu foi uma ficção? A gente estava numa ficção, numa rede, tua metáfora pobre de rede. Eu te fechei numa rede. Eu abri uma rede e te fechei dentro com o meu olhar. E aí você diz que me olha e não me conhece mais. E eu? Eu te conheço? Eu cheguei algum dia a te conhecer? Onde é que você estava esse tempo todo? Você não estava aqui. Você estava em Marte? Você estava em Krypton? O meu corpo estava em Krypton quando você venerava ele? A minha boca estava em Krypton quando você gozava dentro dela? Os meus peitos estavam em Krypton quando você dizia: eu adoro teus peitos, como eu amo teus peitos. Eles estavam em Krypton. O teu esperma, quando eu ficava toda molhada, era uma ficção. Eu gozo demais, a gente goza demais, era uma ficção. Eu te amo como nunca, uma ficção. Eu quero ter um filho, uma ficção. Uma prisão, uma vida horrorosa. Era isso a nossa vida? Uma vida horrorosa? Fico pensando, como você não entendeu nada? Nada, esses anos todos. Fico me perguntando, que momento a gente perdeu o rumo? A gente estava dormindo esse tempo todo? Ou a gente estava acordado? A gente estava sonhando juntos ou separados? Todo esse sonho do teatro, nosso grupo, as nossas peças, a gente sonhou isso juntos. A gente viveu isso juntos. Como é que não era realidade? Mas claro que nessa realidade também tinha o pesadelo. As pessoas que criticavam o nosso trabalho, as pessoas que falavam na plateia, as pessoas que, como você dizia, batiam com as poltronas na tua pele. No meio da noite você se agarrava em quem? Debaixo do lençol. Quem afastava os demônios que devoravam o teu crânio durante a noite e te dizia: calma, calma, eu tô aqui. Quem te carregou durante todos esses dias, meses, anos que a tua autoestima estava morta, soterrada? Como é que você pôde bater tanto? Ser tão violento? Como é que palavras como é possível que eu encontre um outro corpo diferente do teu? Palavras como
É possível que eu encontre outra pele, diferente da tua. Palavras como é possível que eu encontre outra boca, diferente da tua. Como é que essas palavras puderam ser ditas assim, sem nenhum cuidado, ao vivo, na minha cara? Eu juro que eu nunca imaginei. A gente acha que imagina. A gente fica achando que a imaginação é infinita, mas a imaginação é fincada naquilo em que a gente quer acreditar. Eu lembro que eu disse pra ele: eu não acredito nessa guerra. Eu não quero essa guerra. Guarda ela pra você. E aliás, você pode ficar com tudo. Você pode ficar com aquela tua cadeira bordada de rosa. Você pode ficar com os livros, com os objetos, os móveis, os garfos, as colheres, tudo. Eu tô cagando. Eu prefiro ficar com as coisas que não são materiais. Porque elas sim estão aqui, dentro de mim. Você não vai poder pedir elas de volta. Eu fico então com a lembrança da nossa primeira viagem. Aquele voo Florença-Paris. Você com a tua cadeira bordada de rosa no colo. Aquela cadeira que a gente achou na rua. E você disse: a gente vai ficar com ela. A gente foi pro aeroporto, deu uma super confusão. Você não queria botar ela no bagageiro. Você queria era ficar ali, agarrado com ela. E ela ficou lá, no teu colo durante todo o voo, como se fosse uma criança. Eu me lembro que eu te olhava e pensava: caralho, eu amo esse cara. Eu fico então com esse caralho, eu amo esse cara, no voo Florença-Paris. Você me dizendo: eu quero ser o pai dos teus filhos. E os nossos corpos se virando um pro outro na mesma hora. Eu fico com aquela noite em Paris. A noite do nós. A noite em que a gente disse pro taxista do aeroporto: leva a gente pra nossa casa. Como se a gente tivesse uma casa em Paris. Eu fico com a noite do nós. É minha. Eu fico com a minha versão da nossa primeira vez. Fico com os teus dedos brilhantes saindo da minha buceta. Eu fico com a tua saliva na fenda do meu cu e tudo que vem depois disso. É meu. As marcas roxas na tua pele quando eu te amarrava, minhas. Seus olhos cheios de sangue quando eu apertava a sua garganta, meus. Todos os nossos beijos, meus. As horas em que a gente não fazia nada, minhas. Os dias que a gente não se via e morria de saudade. Eu vou ficar com todas essas lembranças. E com essa vida futura que a gente não vai mais dividir. É minha. Depois que isso tudo aconteceu, eu passei um tempo, bastante tempo até, completamente perdida. Sem saber o que fazer, sem saber quem eu era, ou o que eu achava que eu era. Desconfiando de mim, das minhas escolhas. Eu já não acreditava mais que as minhas ideias podiam ser boas ideias ou as mais acertadas. Pelo contrário,
Seriam sempre as piores ideias. Até que chegou num ponto tão maluco que eu já não fazia mais nada se eu tivesse achado que era para fazer essa coisa. Então eu só fazia o que era automático. Tipo, acordar, levantar, tomar café, ler alguma notícia, me perder em milhões de links tentando achar alguma coisa, me sentir mais perdida ainda por não ter encontrado nada, e aí deprimir, dormir, acordar e começar tudo de novo. Eu não sei muito bem quanto tempo isso durou. Até que teve uma hora que eu senti que eu precisava de alguma coisa que viesse de fora de mim para me ajudar a sair desse lugar. E aí eu lembrei de um jogo muito antigo que eu tinha comprado, tipo um jogo de cartas, uma espécie de baralho, só que de palavras e de frases. E eu decidi então que eu ia escolher uma carta e ia seguir o que tivesse escrito nessa carta. Sabe assim? Ir atrás dela até onde ela fosse me levar. Então eu tirei a carta e comecei. No meu caso foi uma palavra: fragilidade. Que no início eu até resisti um pouco a ela. Mas assim que eu comecei a seguir essa palavra, ela foi deixando de ser só uma palavra e foi virando uma outra coisa. Parecia que ela era uma espécie de chave que eu podia colocar em qualquer situação e de repente ela abria as coisas. Como se ela arrancasse a máscara de tudo e revelasse as coisas como elas são. Então eu passei a testar e colocar essa palavra em todos os lugares, em todos os assuntos. Por exemplo, o poder, a trajetória da humanidade, o que a gente causa nesse planeta, todas as guerras, as religiões, todas essas batalhas entre verdade e mentira. E aí eu via que essa palavra, fragilidade, me mostrava o que estava por trás de tudo isso. Então, de uma certa forma, eu comecei a ler o mundo através dessa palavra. E aí eu fui percebendo que muita gente, antes de mim, parecia que também tinha encontrado e se guiado por essa mesma palavra. E gente assim, gente como Shakespeare, Dostoiévski, Proust. Como se eles tivessem escrito pensando nisso. Eu acho que é um pouco aquilo que o Shakespeare falava da essência de vidro, que uma personagem só consegue tocar o outro se a gente sente isso. Essa vulnerabilidade, que é a nossa vulnerabilidade. Como essa coisa que todo mundo tem em comum. Todo mundo que veio parar aqui, nesse mundo, parece que veio com essa mesma etiqueta pendurada. Frágil. Se a gente parar para pensar, qualquer coisa, até o nada, pode matar a gente de uma hora para outra. Tipo, um acidente, uma doença, uma bomba no metrô, uma guerra, um vírus invisível, uma pandemia e coisas banais também, tipo um tropeço, um ataque de raiva, de riso. Enfim, tudo pode ser fatal para o ser humano. Mas o que acontece é que o nosso primeiro impulso, quando a gente sente essa fragilidade, é dissimular, é fingir, é esconder, como se fosse uma coisa muito ruim que não pudesse ser mostrada. Eu sei, eu acho que a gente aprende desde muito cedo a silenciar, a esconder todas as fraquezas que a gente sente. A gente não admite, a gente nega, né? A gente nega. E a loucura é que cada um de nós faz de tudo para o outro não suspeitar de qualquer fraqueza ou de qualquer fragilidade, que é o que a gente tem em comum. Eu tava lendo um livro nessa quarentena, um livro sobre a história da humanidade. E esse livro me fez pensar que toda a história da humanidade, das civilizações, ela é uma série de tentativas de esconder isso, de tentar colocar uma máscara nesse nosso rosto mais real. Então,
toda essa aparência de potência, de força, de poder, que os homens não cansam de tentar afirmar, que isso só se manifesta por medo. Porque eles nunca aprenderam e não sabem até hoje lidar com a fragilidade. Eu fiquei pensando, como é que um mundo governado por essa mentalidade masculina, assustada, como é que esse mundo pode ser um lugar saudável? Se os homens vivem negando e lutando contra essas marcas da vida. A impermanência, a finitude. Às vezes eu acho que todo esse movimento de empoderamento feminino de agora, ele é também um movimento de retirada dessa máscara, desse poder ilusório dos homens, que no fim das contas vivem para oprimir e para sufocar o que eles acham que é a frágil, mas que no fundo são as marcas da vida. A vida é frágil. Como é que alguém pode agir contra isso? Viver contra a vida? É isso, né? Porque a gente quer o poder, a gente quer saber de tudo, explicação para tudo, mas a gente não sabe. Até sobre a morte, que a gente sabe que morre, mas a gente não sabe em que ponto a gente está da nossa vida. Até que ponto a gente pode esticar o nosso fio. E em que momento a gente se despedaça. A gente nunca vai saber. Se a gente pudesse, então, ter mais coragem de não saber e viver isso, viver o que é incerto, instável, efêmero, como teatro. Coragem de escolher o que a gente não sabe, o que a gente não conhece. Coragem de entrar no nosso corpo, no fundo do nosso crânio, no inconsciente, na dor, na tristeza. Conseguir olhar o medo bem de perto. Perceber as nuances disso tudo que assusta a gente, até não assustar mais. Até perder o medo de tudo que tem a ver com a vida. E amar essa vida única que a gente tem. Aqui, agora. Depois de ter tirado essa carta e ter pensado todas essas coisas, e também, claro, na sorte que foi ter tirado essa palavra, fragilidade, no jogo, eu percebi que, apesar de ter entendido uma série de coisas da minha vida, eu ainda não tinha conseguido sair do lugar. Porque eu acho que uma coisa é a gente entender o que a gente está vivendo e até saber o que a gente precisa fazer para sair do buraco. Outra coisa é conseguir agir, se movimentar. E eu lembro quando eu finalmente consegui levantar da cama e dar esse primeiro passo. Eu lembro que nesse dia eu acordei, me olhei no espelho e de repente eu não sabia mais quem estava ali. E é tão estranho porque é a sua imagem, o seu corpo, o seu rosto. Mas você olha e não sabe o que tem ali. Você olha e enxerga um buraco, um vazio. Eu lembro que eu ficava pensando, calma, eu sei o meu nome, sei a minha idade, sei que eu sou atriz, mas o que isso significa? Tipo, por que eu escolhi essa profissão? Por que eu continuei a tentar viver uma vida que eu tinha sonhado muito tempo antes? Por que eu continuei a viver na mesma cidade e nunca me joguei em algum outro lugar do mundo? Enfim, porque eu não tinha me arriscado mais. Então teve esse momento que eu consegui decidir. E eu lembro que eu fiz questão de não questionar o que eu estava fazendo
porque eu sabia que eu precisava sair desse lugar o mais rápido possível. Então eu abri um site e comprei uma passagem para o Japão. Parece loucura, mas pensando depois, eu acho que eu escolhi o Japão porque, além de longe, era um lugar que eu era fascinada e que eu tinha medo. Eu não conhecia ninguém, eu não ia entender uma palavra daquela língua. Ou seja, o Japão era um jeito de eu enfrentar esse medo que eu sempre tive de me sentir perdida. Bom, a primeira coisa que eu lembro dessa viagem foi uma noite de insônia de madrugada. Já estava quase amanhecendo no voo entre Amsterdã e Tóquio e de repente eu me percebi ali, sozinha, a milhares de metros do chão. Eu lembro que eu ficava olhando aquele satélite do avião, aquele mapa, para tentar entender onde a gente estava, e a gente estava sobrevoando a Rússia. Mas assim, por horas, horas e horas, um país interminável. Até que teve uma hora que eu estava completamente exausta, não tinha conseguido dormir. E aí eu não sei por que eu comecei a pensar na minha morte. Pensei, se o avião caísse agora e eu morresse aqui, num desses vilarejos russos, eu acho que as pessoas iam dizer coisas do tipo: nossa, que absurdo, tão jovem, com uma carreira toda pela frente, tão cedo. Não sei, mas eu fiquei um tempo ali, pensando na minha morte, tentando ter a coragem de não desviar desse pensamento. Até que uma hora eu percebi que o cara que estava sentado do meu lado, um cara mais velho, enfim, eu acho que ele me perguntou alguma coisa, tipo, querendo puxar um assunto. Acho que ele perguntou o que eu fazia. Mas aí eu lembro que eu olhei assim pra ele, meio sem entender se ele tinha percebido o que estava na minha cabeça. Tipo a morte que estava me testando, ou o quanto eu estava perdida. Mas aí ele perguntou de novo o que eu fazia. E eu lembro que eu fiquei um tempo assim, sem conseguir responder. Porque parecia que ele tinha feito a pergunta mais difícil do mundo. Como se ele tivesse perguntado quem eu era. E isso era a última coisa que eu ia conseguir responder para qualquer pessoa. Acho que naquele ponto que eu estava da vida, do voo, a milhares de quilômetros do chão ou de qualquer palco, parecia que atriz era a última coisa que eu era. Como se ali, justamente, eu fosse o contrário de qualquer atuação. Mas eu respondi: eu sou atriz. É como se eu dissesse: eu sou uma mentira. Prazer, eu sou uma mentira. Ou prazer, eu sou aquela que não sabe o que é. Aquela que não é. Aquela que está em pleno voo, no ar, viajando literalmente, sobrevoando uma paisagem desconhecida, uma paisagem desértica, fria e infinita. Eu sou atriz num deserto frio e infinito. Aterrissar no Japão, colocar o pé do outro lado do mundo, fazer a cabeça e as emoções entenderem que a partir de agora é tudo ao contrário. O dia é noite, a mão é inglesa, a leitura é de trás para frente, o caos é organizado e a gentileza está em todas as pessoas que cruzam o teu caminho. A minha primeira impressão do Japão eu anotei numa frase: ainda é possível confiar na humanidade. Eu estava no aeroporto, tinha acabado de chegar depois de quase 28 horas de viagem e estava super confusa porque eu tinha que pegar 2 trens para chegar no hotel. E aí eu fui comprar as passagens e a vendedora disse que a empresa ao lado, concorrente, fazia o trajeto mais rápido, mais barato e com um só trem. Parece bobo, mas são dessas coisas que renovam a esperança. Que nem tudo está perdido. Eu me lembro que ali
Era logo no início da viagem, mas começou a fazer algum sentido eu ter ido para esse lugar. Talvez ali, do outro lado do mundo, o meu corpo e as minhas sensações também iam começar a viver tudo ao contrário. A tristeza virando alegria, a dor se transformando em prazer, o medo em coragem. Estar num lugar onde você não conhece nada nem ninguém é de uma liberdade inacreditável. Não ter ninguém esperando nada de você é realmente uma liberdade que eu nunca tinha vivido. Então eu acho que a partir desse momento eu tentei viver tudo que aquele lugar ia colocar no meu caminho. Andar sozinha de madrugada em Tóquio, me perder naquelas milhares de ruas coloridas de neon, me sentir mínima, mas protegida, no meio da multidão de pessoas atravessando as ruas. Ficar desorientada com o enxame de bares e restaurantes do Pisale e do Golden Gai, até encontrar numa portinha de madeira o La Jetée, o bar preferido do Chris Marker, do Wim Wenders, da Juliette Binoche. Ficar imaginando o que eles pensavam e sonhavam enquanto estavam naquele lugar, bebendo, fumando. Sair bêbada dali, sem medo de errar o metrô. Querendo até pegar o trem errado e cair em outro bairro em que a madrugada é tão iluminada quanto o dia. Fazer uma tatuagem em Shibuya, entrar num karaokê sem conhecer ninguém e lembrar daquela cena linda e triste da Scarlett Johansson no Lost in Translation. Pensar que eu estava vivendo mais ou menos a mesma situação que a personagem dela, perdida, tentando se reinventar, mas no meu caso era a minha própria vida. E não tinha a Sofia Coppola gritando ação, dizendo que a cena estava incrível, me chamando para jantar. Sem ter o Bill Murray me fazendo rir, e aos poucos me senti menos deslocada e mais interessante. Sem ter aquele quarto imenso ou aquela piscina na cobertura de vidro do Hotel Hyatt, e mesmo assim senti, pela primeira vez em milhares de dias, uma alegria que eu achei que eu nunca mais ia conseguir viver. No Japão, eu dancei a minha dor, até ela sair do meu corpo. E senti a força que existe naquilo que parece que é frágil. Eu lembro de todas essas imagens e sinto como se eu estivesse mergulhando no meio de um cardume de peixes. E cada peixe é como um instante magnífico que foge sempre que eu tento segurar qualquer um deles.
como se a memória, assim como o amor, também tivesse vida própria, me invadindo e indo embora, às vezes quando eu menos espero, e eu só fico com um rastro, um pedaço pequeno da experiência inteira, mas suficiente para causar um estrago no corpo. Nesse caso, um estrago bom, de saudade. Eu acho que o Japão me fez voltar a gostar um pouco mais da vida e também das pessoas. Eu penso no Japão agora, e além dessas memórias todas, eu lembro de um povo determinado a dar sempre o máximo de si, a enfrentar cada obstáculo da vida, traumas pessoais, assim como as catástrofes que a natureza e a própria humanidade produziram naquele lugar. Eu penso num país ambíguo e contraditório, dividido entre o senso coletivo e a espiritualidade de um lado, e do outro lado um país de almas solitárias, pressionadas por códigos morais e punições implacáveis. Um país marcado pelo machismo, cruel com alguns animais, mas ainda assim com um povo gentil e obstinado, numa busca ininterrupta pela superação dos seus limites físicos e medos pessoais. Eu penso no Japão e nas pessoas que eu conheci e sinto o quanto eu também ainda tenho medo da fragilidade e de todas as palavras que carregam sentidos de falha e de fracasso. Ainda questiono o meu talento, a minha identidade, o que eu sinto e o que eu penso. Ainda me pergunto por que continuar sendo atriz e o porquê da arte existir em cada sociedade. Me pergunto como tocar o outro, agora, diante de uma tela. Como tocar? Ou como dividir com alguém aquilo que me toca? Essas são algumas das perguntas que eu ainda carrego comigo. E esse trabalho é a minha tentativa de compartilhar essas dúvidas e de tentar seguir adiante. Antes de voltar para o Brasil, eu decidi visitar um grande amigo meu, uma pessoa muito importante na minha vida, na minha trajetória, um diretor de teatro. Já fazia muitos anos que a gente não se via, ele tinha ido morar em Paris e nunca mais tinha voltado. Eu fiquei sabendo que ele não estava muito bem e eu achei que a gente devia se encontrar, que seria bom eu ir até lá. No voo então de Tóquio para Paris, eu fui me lembrando de como a gente se conheceu na faculdade. Ele tinha sido convidado para dar uma aula naquele semestre e eu tinha acabado de entrar no curso. E tipo uma sorte maravilhosa, uma coincidência. Eu lembro que eu ficava em pânico, assim, não pânico total. Só de pensar que eu ia ter que fazer qualquer exercício na frente dele. Tipo, eu não estava acreditando que eu ia ter aula com ele. Eu tinha visto todas as peças da companhia que ele tinha. Eu ficava sonhando em participar dessas peças, ou até entrar para a companhia. E foi tão inacreditável que foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que ele convidou uma atriz da companhia para assistir a minha cena de conclusão do curso
E logo depois eles me convidaram para ir no ensaio. Eles iam começar uma nova peça. Eles iam montar a Gaivota e precisavam de uma atriz mais jovem para fazer a Nina. Eu lembro que eu ficava achando que eu estava sonhando acordada. Sabe quando a gente vive umas coisas na vida assim que a gente não acredita? Eu acho que eu passei aquele ano inteiro assim, meio sonhando acordada. Desde o início do processo até a estreia, depois durante toda a temporada. Acho que eu nunca amei tanto fazer uma peça. Eu acho que eu nunca amei tanto teatro como naquela época. Tinha uma coisa que eu amava, que na cena final, quando a Nina volta de Moscou para encontrar o Treplov, eu entrava em cena e começava a chover no palco. E eu sempre quis fazer uma cena assim. Acabava, eu estava toda molhada, o cabelo, a roupa. E aí eu tinha que sair do teatro, dar a volta no quarteirão para conseguir voltar pelos fundos. E eu saía correndo, assim, no meio da rua, toda molhada, morrendo de frio, enrolada numa toalha. Parecia uma maluca. Toda noite eu achava que eu ia morrer. Eu acho que eu quase morri depois daquela temporada. Mas também eu nunca mais esqueci. Eu acho que até hoje eu sinto um pouco de falta dela. Uma espécie de depressão pós-Nina, que nunca termina. Acho que no fundo, lá no fundo, a gente sabe que só pode viver a Nina uma única vez. Nesse sentido, envelhecer é horrível. A gente perde a Nina para sempre. Mas tem a Arcádina, tem a Masha, tudo bem, tem. Mas nenhuma delas é a Nina. A paixão dela pelo teatro, a fé dela. A Nina é bom em acreditar. De uma certa forma, ela faz a gente lembrar de como e onde tudo começou. E faz a gente se perguntar também. Que momento a gente se perdeu? Eu lembro que você sempre pedia para eu tentar ser mais doce no terceiro ato, para fazer menos. É sempre melhor, menos. Às vezes os atores querem mostrar muito, mas basta pegar uma cadeira, uma poltrona, sentar, falar. E isso é a vida. Eu lembro que teve um dia, já era bem tarde, todo mundo já tinha ido embora. Só tava nós dois na sala de ensaio. Aí você pegou a minha mão e disse: "Vem aqui, mas não fala nada." A gente devia ser capaz de fazer um silêncio assim no teatro. Mas as pessoas têm medo dos silêncios. Os atores têm medo. Os espectadores também. Eles começam a falar, a tossir, a se mexer, a preencher. Mas não tem nada mais bonito que isso. Você lembra que no nosso primeiro dia de ensaio, acho que era o primeiro dia, eu machuquei o meu ombro e você disse que eu me dava demais? Você dizia: desaparece na personagem. Você quer tudo de uma vez, mas você precisa aprender a desaparecer, a criar zonas de sombras. Construir uma personagem é dar uma oportunidade para as coisas que não estão inteiramente definidas. Você dizia que na vida as pessoas se esforçam demais para parecerem como seres completos, pessoas completas, que não tem nada mais errado. E que o nosso trabalho é lembrar disso todas as noites. Somos seres inacabados, parciais,
contraditórios, muitas vezes lacunares. E é isso que um ator deve mostrar. A gente não vai no teatro só para ver histórias incríveis, figurinos maravilhosos, cenários deslumbrantes. É para ver a condição humana. Esse é o espetáculo. A condição humana. Como é que você dizia? Somos animais ferozes que sentem um enorme prazer em assistir outros animais ferozes esfolando uma presa que a gente chama de vida. Adorava quando você falava isso. Até decorei. Outra coisa que você dizia, eu guardei, é que no teatro, às vezes a gente consegue arrancar as lágrimas das pessoas que olham pra gente, que é parte do nosso trabalho. Livrar as pessoas das suas dores, das suas angústias, fazer isso tudo sair pelos olhos. Quando eu estava no Japão, eu lembrei tanto de você, tanto. Quanto você amava aquele lugar. Que toda vez que você ia para lá, você fazia questão de assistir uma peça de teatro no. Você dizia que o no era a forma de arte mais bem acabada, que era uma arte de fantasmas. Que os atores do no conseguiam se dissolver na personagem. Que era como se eles emprestassem os seus corpos para algo maior do que eles. Você dizia que queria ter sido um ator assim. Acho tão bonito isso. Mas não sei, eu acho que eu nunca busquei isso exatamente. Atuar assim, de desaparecer. Eu acho que até hoje eu tô atrás daquilo que você dizia, de criar as zonas de sombras, de buscar o inacabado. E eu acho que, bom, pelo menos eu sinto, que até aqui, apesar de todas as dúvidas, de todas as dificuldades, eu acho que eu dediquei a maior parte da minha vida, do meu tempo, ao teatro. Acho até que se a morte chegasse agora, de repente, para me levar, eu diria para ela, pode me levar. Eu diria para Deus, me leva. É, brincadeira, diria não. Muita coisa para fazer ainda. Mas eu tô falando tudo isso porque eu acho que todas as vezes que eu tava em cartaz, ou todas as noites que eu vivi em cima de um palco, eu acho que ali, realmente, eu conheci o amor. E se Deus me perguntasse como era a forma desse amor, eu diria: corpos vivendo no escuro, ouvindo juntos um texto. Depois que você partiu, vários amigos nossos se mobilizaram para organizar o teu acervo, os teus livros, os teus objetos, os teus escritos. E aí, num desses dias que eu estava no seu apartamento, eu fiquei me lembrando dessas nossas conversas. Fiquei ali um tempo lendo alguns e-mails, algumas cartas, até que eu encontrei aquelas listas maravilhosas que você fazia de filmes, livros, músicas e enviava para os amigos. Você chamava essas listas de vontade de viver. Eram filmes que dão vontade de viver, livros que dão vontade de viver, músicas. A gente nem sempre concordava, mas quando a gente concordava era muito bom. E aí eu lembrei de um filme especificamente que a gente não concordou, que é o Melancolia, do Lars von Trier.
Eu te dizia que esse filme dava muita vontade de viver, que tinha que entrar na tua lista. E você dizia que não, que isso, que eu tava louca. Que você amava esse filme, mas que esse filme dava vontade de morrer. E eu te dizia, não, claro que não, você não lembra da cena final. Vou dar um spoiler pra quem não viu. Quando o Melancolia já tá enorme no céu, já atingiu a atmosfera, tá quase chegando pra destruir a Terra. Aí o sobrinho fala pra personagem principal que ele tá com medo, que o pai dele disse que ninguém podia fazer mais nada. Aí ela fala, mas ele esqueceu de te dizer da cabana mágica que todo mundo pode construir para se proteger. Para mim o teatro é isso. É a cabana. É a minha cabana mágica. São essas coisas que a gente precisa fazer para continuar, para seguir em frente, para a vida não se apagar, mesmo na escuridão, mesmo em tempos sombrios como esse que a gente está vivendo agora. Eu lembrei que tinha um outro filme que eu queria que você tivesse colocado na lista e você não colocou, que é O Labirinto. Que é um filme da minha infância, mas é um filme que tem o David Bowie fazendo vilão. Depois que eu entendi isso, o vilão do filme é o David Bowie, com uma capa. Assim, gente, isso é muito maravilhoso. David Bowie é muita vontade de viver. Qual mais? Eu lembrei de um que esse realmente a gente concordava que não dá vontade de viver. Mas que tem uma frase desse filme que a gente pegou para nossa vida, que é o Ondas do Destino. Quando a Bessie, a personagem principal, ela fala pro médico dela que todo mundo na vida é bom em pelo menos uma coisa. Aí ele pergunta, e você é bom em quê? E ela fala, eu sou bom em acreditar. Eu acho isso muito lindo. Pessoa que é boa em acreditar. Eu peguei essa lista de filmes pra mim. Deixa eu ver aqui. Os Amantes da Ponte Neuf. Maravilhoso. Aquela cena deles dois correndo e dançando na ponte com fogos de artifício. Aqueles dois ferrados, mas felizes de estarem vivos. Muita vontade de viver esse filme. Vou colocar uma música que você amava e que eu amo também. Eu acho muito engraçado porque essa música, ela fica repetindo o refrão e você amava isso. Porque você ficava horas ali, cantando, dançando, eternamente.